Kiko, muito obrigado, viu, pelo seu aceite. Essa aqui é uma live do NEC, que é um Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual, né? Um projeto de pesquisa ligado ao curso de Artes Cênicas, licenciatura em Teatro da Universidade Estadual de Maringá. Então, sempre no início das lives, a gente tem situado um pouquinho de pesquisa que atua tanto na produção teórica, mas, sobretudo, na prática, que a gente gosta de botar a mão na massa e a gente tem feito assim, vários experimentos. Né? O NEC ele gosta de brincar a cena, seja teatral, da dança, da performance, mas também com a mediação tecnológica, no campo da videoarte, da videodança, da videoperformance, mas também indo para outras plataformas ou modalidades, como curta-metragem. Então, a gente tem feito e brincado e pensado nessas várias formas, né, da cena expandida. E aí, hoje, para mim, eu fico muito feliz, e estou muito feliz, Kiko, realmente de te receber aqui, porque o bate-papo hoje é sobre roteirização. Eu sei que o teu trabalho é além desse, como diretor de cinema, e tantas outros afazeres que a gente faz, né, no campo da arte. Mas acho que antes de chegar a você, Milena, quer falar um pouquinho? Acho que era importante você se apresentar para o pessoal saber quem é. Eu também falo, que daí depois a gente passa a bola para o Kiko. O que você acha? Pode ser. Boa noite, gente. Eu sou a Milena, faço parte do Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual. Eu sou formada em artes cênicas, atuo como atriz, como produtora. Em 2022 eu vim aqui para Maringá, né, para trabalhar na Universidade Estadual de Maringá com o André, e aí entrei em contato com o NEC, então tenho me aventurado também um pouco nessa área do audiovisual, e acho que é isso. Me chamo André, sou professor, artista, pesquisador aqui na Universidade Estadual de Maringá, coordeno o NEC, sou ator, também dançarino, enfim, tenho brincado e pesquisado nessa relação entre corpo, corporeidades, audiovisualidades, que a minha área de atuação é os estudos do corpo e, sobretudo, as pedagogias do movimento e do corpo. Acho que é isso. Porque eu acho que nós temos um pouquinho de interesse. Quer que eu me apresente? Isso, eu quero que você fale. Aqui eu sempre acho legal cada um falar o que quer de si. Então fique à vontade para falar. Eu sou Kiko Goifman, sou mineiro, moro em São Paulo há mais de 30 anos. Sou antropólogo de formação. Depois do mestrado, eu fiz um instituto de artes da Unicamp. E aí é uma outra história, enfim, que é o meu interesse maior em artes visuais. Num certo momento, nos anos 90, eu me dediquei muito à arte eletrônica, à web art, que estava nascendo. Participei de 2 bienais, fiz várias exposições. Depois me dediquei mais ao cinema. Meu último filme chama-se Bicha Travesti, com a Linda Quebrada. Eu fiz vários, eu tenho 6 ou 7 longas, alguma coisa assim. Mas e hoje em dia eu faço um pouco de tudo. Eu faço séries para TV também, Transando com Laerte, é uma série que eu fiz. Enfim, eu preciso sobreviver, né? Quem sabe? Mas eu tenho o prazer de fazer séries boas e com liberdade. E nesse momento estou numa loucura, porque eu fiz uma ópera, eu dirigi uma ópera no Teatro Municipal, aqui de São Paulo, no qual eu trabalho com putas reais, prostitutas. Tem muito a ver com o meu trabalho, enfim, não é a primeira vez que eu trabalho com trabalhadoras sexuais. E aí, e é isso, estou nesse desafio de remontar uma ópera que é completamente alucinada e bora, se vocês quiserem falar de roteiro, a gente fala. O que vocês quiserem. Façam perguntas, tem nada preparado. Cara, você sabe que
eu pensei, você tinha falado que estava nessa loucura, e eu fui olhar um pouquinho, né, sobre essa questão do trabalho teu agora, da montagem da ópera. E eu fiquei pensando, sabe, que eu acho que tem um tema nessa nossa conversa, que é até um tema um pouco assim, eu falo assim, academicista, que é o que a gente acabou colocando, na ideia de pensar roteiros de histórias não hegemônicas para o audiovisual. Mas aí, trocando em miúdo, eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido, seja do Nubicha Travesti, mas mesmo esse trabalho com a ópera, como é que tem sido, na tua vivência, na tua percepção, contar histórias de corpos e pessoas que geralmente não são protagonistas dentro dessa estrutura, né, normativa que a gente tem na sociedade? Como é que você tem visto essas estratégias de contar essas histórias de uma outra forma? Isso tem a ver, na verdade, isso vem desde os anos 90, assim, né? Eu tenho um livro sobre o conceito de tempo na prisão, foi pela Unicamp e tal, num viés mais antropológico, e aí depois eu fiz vários trabalhos em prisão. E aí, o que acontece é assim, sempre me interessei sobre grupos marginalizados, que muitas vezes não tinham espaço dentro de uma mídia, ou se o espaço acontecesse, era um espaço com um viés e um olhar muito preconceituoso. E aí, assim, então, eu sei lá, tem quase 30 anos que eu trabalho, assim, por exemplo, em 90 eu tive um trabalho chamado Aurora, que é um curta. Enfim, quem quiser conhecer meu trabalho de curta, é só entrar no... Meu Deus do céu, esqueci o nome da plataforma. É o curta... Sei lá, vocês acham? É uma plataforma gratuita, maravilhosa de curtas, que tem, por exemplo, um meu Aurora, que é Porta-Curtas. Porta-Curtas. Desculpa, gente, eu tive Covid, fui para UTI. Minha memória é assim, eu demoro, na verdade, 2 ou 3 minutos para lembrar das coisas. Mas aí, o Aurora é um curta com prostitutas velhas que trabalham no centro de São Paulo. E sempre foi assim. E aí eu trabalhei muito com violência, que tinha a ver com esse lado antropológico. Enfim, mas eu sempre tive um interesse por certos temas tabus. Então, no meu filme 33, que é meu primeiro longo, eu procuro minha mãe biológica, eu sou filho adotivo. E falar sobre a adoção, de alguma forma, ainda é um tabu no Brasil. Enfim, é uma mentira que ainda, hoje em dia, cada vez menos, ainda bem, mas é um tema tabu. Principalmente fazer isso com minha mãe adotiva viva. Minha mãe. E aí eu tenho uma parceria que continua até hoje. A gente não é mais companheiro de vida, mas é companheiro de parceria, com a Cláudia Priscila, que é uma pessoa que traz várias questões relacionadas à sexualidade. Isso entra forte no meu trabalho também. E aí, assim, eu tenho vários trabalhos sobre a questão trans, né? Não é só o bicho travesti. Eu tenho vários trabalhos, enfim, relacionados à questão do trabalho sexual, prostituição, não é só ópera. Então, assim, é um lugar que, felizmente, mesmo eu não tendo um lugar de fala, mas que eu sempre trato com parcerias em que é possível, de alguma forma, trabalhar com essas questões que têm a ver com o lado marginal totalmente. E Kiko, eu ia trazer, inclusive, mas aí você já arrasou e você já vai trazendo também assim ao percurso do teu trabalho. Você percebe como já tem uma longa estrada trabalhando com esses temas, como você diz, né, tabus, temas em momentos que muitas vezes não tinham uma visibilidade, talvez hoje a gente ganhe um pouquinho mais. Nesse percurso histórico, o que você percebe de diferente no trabalho artístico com esses temas, por exemplo, dos anos 90 para agora?
O que teve de ganho na questão da criação artística, ou não? O que você percebe? Eu acho que também, essa pergunta vem um pouquinho, né, na própria relação da estrutura também, né, de produção artística que vai mudando ao longo do tempo. Mas como é que você percebe? Já, porque assim, quantos anos de carreira são já aqui? Já até perdi as contas. Não, mentira. São 32 anos, cara. Então, nesse percurso todo, o que você percebe em relação a isso? Assim, e que existem mudanças que estão na sociedade. Então, assim, não é só uma mudança no trabalho artístico, né? Mas, em primeiro lugar, você tem um lado de uma certa potência, em que muitas vezes, né, você tem pessoas, assim, cada vez mais, felizmente, pessoas negras, pessoas trans, que acabam trabalhando de uma forma direta na produção. Isso era uma situação de exceção. Enfim, hoje em dia, a diretora de fotografia que eu trabalho tem 31 anos, é uma mulher negra, lésbica, do Capão Redondo. Então, assim, existem modificações e possibilidades de equipe e tal, meio plural. Existe uma outra questão que é, obviamente, muito bem reconhecida, que é essa questão do lugar de fala. Mas aí eu posso usar o Bicha Travesti, até para a gente entrar na conversa de roteiro, como um exemplo de uma situação que foi o seguinte. O Bicha Travesti, ele não é um filme sobre a Linda Quebrada. Ele é um filme com a Linda Quebrada. A Linda, inclusive, assina o roteiro. Então, isso traz um diferencial muito interessante, porque ela traz toda uma questão de saberes, tanto periféricos quanto de uma mulher transnegra, que na verdade, enfim, eu não tenho, não são saberes que eu tenho. Assim, e aí, na nossa partilha de trabalho, se vocês quiserem mais para frente, eu posso até falar questões concretas assim, que aconteceram disso. Mas quando a gente convida a Aline para o roteiro, muda. A gente acaba trabalhando dentro de uma lógica que eu acho muito bacana, que é a lógica do diálogo, para quem trabalha com arte nesse sentido, em que você rompe um pouco a barreira do sujeito clássico e objeto. Então, assim, você não tem... Ali não é objeto. Ali também é sujeito criativo. Enfim, podemos chegar numa longa discussão aí sobre lugar de fala e tal, e eu acho que é sempre conversável sobre isso, mas para a gente sentiu que assim, ela tinha saberes que a gente não tinha. Então, isso foi muito importante para essa questão do roteiro. Se você quiser, eu posso falar um pouco específico sobre o roteiro do documentário. Eu quero. Já que você entrou aí nessa seara, que eu ia perguntar, inclusive, sobre a construção do roteiro. Mas aí entra a emenda, a live é tua. Vamos lá, querido. Volte aí. Seguinte, tem algumas pessoas que consideram que não existe roteiro no documentário, por exemplo, que é a minha principal praia. Mesmo quando eu dirijo uma ópera, ela tem essa pegada documental. Só que eu vejo, por um outro lado, eu acho que existem roteiros no plural. Então, assim, um roteiro de um filme que tenha uma base no real, ou de uma obra de arte, tá? Assim, eu fiz um documentário uma vez, que era um documentário de instalação para ser visto em 6 monitores diferentes. Então, assim, mas o que eu sinto é que a gente tem alguns guias para a gente trabalhar nossos projetos. Um primeiro é exatamente aquele que nos viabiliza escrever um projeto. Ou seja, a gente tem uma sugestão de personagens nesse roteiro, a gente tem os temas que a gente quer abordar com cada um, a gente tem as locações, onde a gente vai filmar, onde a gente deseja filmar. Esse roteiro ele é importante no primeiro momento do projeto.
mesmo que depois a gente abandone ele. E a gente abandona muito. Mas, assim, existe uma coisa, por exemplo, que é um segundo roteiro, que é quando a gente pensa em entrevistar pessoas. Então, então vamos fazer um roteiro de entrevista. Uma pauta. Eu, hoje em dia, não trabalho com isso mais. Abandonei na minha vida. Eu gosto de conversar. Eu não gosto de entrevistar. Então, conforme o barco vai ali no rio e tal, eu vou mudando minhas perguntas. Eu não tenho aquela obsessão de assim, tem que seguir esse meu roteiro, porque senão eu perco o que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa maravilhosa, só que eu estou tão preocupado com a minha quinta pergunta, que eu fico com a minha quinta pergunta na cabeça aqui e perco o que essa pessoa poderia falar de genial. Então, assim, para filmagem, eu acho legal você ter alguma coisa, mas nunca perder a dimensão do acaso. Eu acho que o acaso traz o frescor. Eu trabalho com acaso até nas minhas ficções. O acaso, o inesperado, a surpresa, isso traz um frescor. E cada dia a gente está mais engessado. Né? Pensa numa produção grande de um filme de ficção. Né? Assim, você monta todo o cenário, demora 3 horas para montar a situação em que você está filmando 2 ratos de laboratório. Aí do lado tem 2 ratos que estão transando. Mas você está tão focado naquilo que você está fazendo, que você não vai ver os ratos transando. Talvez deve ser. Então, assim, é um exemplo bem tosco, assim, mas é um pouco sobre essa situação do roteiro dentro do jogo, que é o filmar uma obra, eu não vou falar de documental, mas uma obra que tem, de alguma forma, uma relação com o real, seja lá real que a gente entende. Tem outros roteiros, tá, que eu posso falar sobre, mas se vocês quiserem conversar. Não, é que você, Kiko, olha, a gente nem, para o pessoal saber, inclusive eu só vou fazer assim, parênteses. Pessoal, se vocês quiserem, quem está assistindo a live, fazer perguntas, escrevem, dão coraçãozinhos, que eu descobri que se a gente dá coraçãozinho, distribui a live mais rapidamente. Mas, ó, se quiserem fazer perguntas, vão botando. Milena, fica de olho, porque eu não estou vendo aqui, né? Não tô André, inclusive, só para te avisar, eu não sei se para o Kiko está assim também, mas aqui no meu, seu vídeo está travado. Eu achei que era a minha internet, mas acho que está travado mesmo, né, Kiko? Então é a minha. Se você quiser tentar entrar e sair de novo... Então Peraí. Eu vou tentar. Tá, eu vou... Aí faz uma pergunta. Enquanto isso... Pode falar. Não tem nada para falar, eu quero pergunta. Então, eu ia falar para o pessoal que está chegando agora, que está entrando, se quiser deixando perguntas por aqui. Agora, se não tiver, eu posso seguir falando também sobre o roteiro. Aí, o André entrou também. Mas acho que pode seguir falando, Kiko. Então, vou falar uma coisa. Que é assim, o que acontece? Eu estava falando de um roteiro para filmar. Agora deu certo! Agora deu certo! Eu voltei! Claro! Agora deu certo. Ótimo. Kiko, você vai continuar falando assim, sabe por quê? Eu preciso o pessoal saber. A gente conversou pouco, né? A gente não... Eu, na verdade, não conheço o Kiko pessoalmente, espero que futuramente a gente possa se conhecer pessoalmente. Mas isso que você está falando, Kiko, sobre esses vários roteiros, sobre essas percepções também, é exatamente o que a gente está passando, porque a gente está com um dilema, porque nesse momento a gente está construindo um roteiro de um curta. E é exatamente isso que você está falando, sobre a questão do acaso, do inesperado. E é um documentário ficcional. Também acho que sempre um documentário tem um quê de ficção, né? Pelo menos os bons. Justo. E a gente está nesse embate.
Então, assim, se você quiser falar um pouquinho mais sobre essas diversas maneiras, né, de olhar o roteiro, eu acho que vai ser fenomenal. Não sei se o pessoal, porque já é uma aula, mas para mim vai ser excelente. Vou falar, consegui uma luz aqui, ficou muito cavernosa, mas tudo bem. Mas pelo menos eu tenho alguma luz aqui agora. É o seguinte. Bom, isso para mim é toda essa questão de assim, né? É legal você ter um roteiro, é importante. É importante você saber onde você vai filmar. É importante você ter alguns personagens base. É importante você saber o tema que você vai, os temas que você vai abordar. Porém, isso pode fazer com que você acabe ficando preso demais. Que você fica preso nas suas ideias de gabinete, que são as ideias que você tem sobre um tema dentro da sua sala, no ar-condicionado e tal, coisa que eu não tenho, devia ter calor horroroso. Mas, assim, essa possibilidade de uma certa maleabilidade dessa sua ideia e que isso se modifica. Posso dar um exemplo? Uma vez eu estava trabalhando com essas prostitutas velhas que trabalham ali na região da Luz, em São Paulo. E eu estava, basicamente, a minha ideia, a princípio, era tratar de pessoas que acabam assim, tendo que fazer um programa, muitas vezes, por R$3, R$2, por um dinheiro absurdo. E eu estava partindo desse princípio e tal, que era para, de alguma forma, denunciar a situação de merda desse Brasil e tal, anos 90. Só que aí, de alguma forma, eu descobri com elas, na conversa, primeiro, elas quiseram ficar nuas. Em nenhum momento eu sugeri, mas elas quiseram. E aí eu não disse não, porque assim, só porque não é o corpo da garota do Fantástico, é o corpo de uma senhora gorda e tal. Eu falei, não, claro, vamos lá. Outra coisa, elas começaram a levar para um lado que é falar de prazer, de um certo prazer. E assim, essa ideia de prazer não modifica a lógica de que, assim, é óbvio que você tem um trabalho em que, assim, você, de alguma forma, você está numa situação, enfim, desculpa, mas de merda, que você tem que fazer um trabalho sexual à custa de pouquíssimos reais. Porém, essa dimensão do prazer é uma coisa que mudou um pouco o meu olhar para questões de temas delicados. Por exemplo, você vai fazer um trabalho num lixão, nunca diga que o lixão e as pessoas são a mesma coisa, que não são. As pessoas buscam, às vezes, sabe, é um menino pegando uma latinha de cerveja e brincando de carrinho no lixão. As pessoas buscam algum tipo de prazer, as pessoas buscam algum tipo de dignidade. Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar com esses temas, que são temas que normalmente são estereotipados, são temas em que você tem que trabalhar dentro de uma esfera que praticamente você tem que, sei lá, salvar as pessoas, mas às vezes existem coisas ali que são conhecimentos internos e que a gente não tem. Às vezes a gente não tem esse conhecimento quando a gente chega. E é muito importante a gente se deparar com essa realidade do outro quando a gente chega. E até assim, eu pensando em lugar de fala, por exemplo, sei lá, já fiz trabalho com coletores de lixo. Aí fala assim, você não tem lugar de fala. Não, não tem. Eu nunca fui coletor de lixo. Porém, existe um saber que só seja próximo, só o coletor de lixo sabe desse saber. Ou, por exemplo, com temas assim, que são mais, por exemplo, coveiro. Uma vez eu estava conversando com um coveiro por uma série, aí minha produtora, enfim, eu abri um certo momento falando, não, alguém, né, da equipe quer fazer alguma pergunta e tal, aí
aí minha produtora virou e perguntou, você tem namorada? Aí ele virou e inverteu. Ele falou assim, você conhece alguém que já namorou um coveiro? Você já namorou um coveiro? Entendeu? Então, quando ele propõe essas perguntas, ele vira o jogo. E ele vira, e ele fala, né? Tem uma sequência linda do filme Peões, do Coutinho, em que o mestre Coutinho está lá conversando com um cara e com um peão lá, e aí chega um momento que o cara pergunta, você já foi peão? Aí o cara responde a ele, não, aí ele pergunta para o Coutinho. Aí o Coutinho fala, não. E eles ficam em silêncio, 1 minuto. O que o cara quer dizer para ele? Olha, existem segredos que você nunca vai acessar. Mas isso não impede que você faça um filme sobre peões. Então, existem segredos, existem coisas, quando a gente trabalha principalmente com questões da marginalidade, que, assim, que muitas vezes acabam correndo numa situação em que, assim, em que a gente tem que entender que a gente vai ser parcial. Não no sentido de parcial ou imparcial de jornalismo. Isso, para mim, é um cagando. Mas no sentido de parcial, no sentido que a gente vai chegar numa parte. Talvez tenham lugares ali que a gente não consiga penetrar e tal. Eu falo muito. Pergunta aí, senão eu vou emendando. Não, é ótimo. Não é ótimo, porque na verdade a gente está aqui para te ouvir. Você sabe que você estava falando isso, a questão do acaso, né, do inesperado. Eu venho do campo também da performance, né? E a performance tem muito esse campo que você cria um roteiro, mas você não fica nada preso ao roteiro. Porque no contato, na relação com as pessoas, é que vai se dar o que realmente vai acontecer. Você tem uma linha condutora, mas é justamente nesse acaso, nesse inesperado, no encontro com o outro. Porque eu vejo que, seja numa arte do ao vivo, mas seja também, né, numa mediação tecnológica, né, que a gente tem aqui o vídeo, ambas são possibilidades do encontro. E o negócio é o encontro. O encontro é este local, esse locus do inesperado. Porque você não tem como dominar o que vai acontecer no encontro. E eu acho que quando você traz essa questão do lugar de fala, é uma coisa que eu penso muito. A Djamila uma vez falou, porque eu acho que às vezes há uma certa deturpação disso. A Djamila uma vez falou, né, sobre isso. Ela falou assim, o lugar de fala não significa que você não vai conversar com as outras pessoas que não vivenciaram a mesma coisa que você. Porque senão a gente só conversa com a gente mesmo. E isso não existe, a gente perde o diálogo. Mas é justamente colocar, como você falou, todos esses saberes, essas vivências, no mesmo patamar de diálogo. Um não é maior do que o outro, mas todos estão ali nessa seara, né? Nessa encruzilhada, onde você tem as lacunas, onde você tem, né, algo que é mais assertivo, mas um não é melhor ou pior do que o outro, todos são reconhecidos. E aí, nesse reconhecimento de todos, a gente consegue dinamizar outros olhares, né? Isso não significa que você, né, não, inclusive porque eu acho que nós também, pessoas que não estão dentro daquele marcador, também se acredita numa sociedade que é contra o preconceito, numa atitude que é anti isso, anti aquilo, você também mesmo não estando dentro daquele marcador, você também tem que achar formas de lutar em relação a isso, né? Claro. Não, e a performance traz uma coisa que é muito bacana, assim, né? Por exemplo, eu trabalho dentro dos meus trabalhos de ficção com um ator que não é ator, que é o Jean-Claude Bernardet, que é o maior crítico de cinema que a gente tem, e que ele é um ator performático, ele não é um ator clássico. Então, assim, em várias vezes em cenas eu provoco algum estímulo para que ele responda isso. Tem uma coisa que eu adoro, que é trabalhar com animais, que ninguém tem controle, sabe? Assim, é colocar um ator numa situação de descontrole. Eu não estou falando do cãozinho treinado da sim, sim.
sabe? E às vezes, sei lá, tem um filme que tem uma relação de dois caras com uma cabra. E isso é radical, porque cabra caga, porque cabra tem movimentos que são diferentes com relação ao afeto e tal. Então, assim, eu adoro a ideia de performance. As putas, assim, hoje em dia a gente pode falar puta, tá, gente? É uma ressignificação do termo, igual Sim, travesti. sim. Tanto puta quanto trabalhadora sexual. A gente pode usar. As putas, eu passo algumas pistas do que eu quero e elas elaboram a partir disso. Isso é ou a partir, por exemplo, de um objeto. Assim, eu uso na ópera, no Teatro Municipal de São Paulo, um vibrador de luzes, inteirinho de luzes, desse tamanho, e elas se relacionam como querem, sabe? Eu dou uma pista, mas assim, se ela quiser, num certo momento, pisar, vai pisar, sabe? Vai pisar no objeto falho. Eu também faço projeções ao vivo. Então, cada dia da ópera é completamente diferente do dia anterior. Eu tenho um roteiro, obviamente, eu tenho a orquestra, eu sei que eu vou fazer, mas tem dia que eu piro mais, tem dia que eu piro menos. Enfim, são coisas que essa flexibilidade eu acho gostoso, sabe, do prazer criativo. Falando sobre roteiro, posso só complementar uma coisa? Claro. Não, eu estava falando da ideia de roteiros, né? Então, vamos lá, você foi e filmou. Aí você vai lá, filma, e aí você chega para montar aquilo, de alguma forma. E aí é um outro roteiro que eu acho genial, que é o roteiro de montagem. Que é você se debruçar sobre aquilo. Você pode... É porque, assim, na ficção, você tem uma ordem temporal muito clássica. Então, assim, você não vai poder pegar assim, uma cena do fim e colocar no início. Aquilo vai te desvirtuar um pouco. Eu não sei se é uma ficção bem radical. Mas, assim, no documentário, por exemplo, ou nesses trabalhos que tem alguma relação com o real, uma cena ela pode ser a abertura e o final do seu trabalho. Ou abertura ou final. Você pensou aquilo para abrir e de repente você descobriu que encontrou um fim, ou o contrário. Então, assim, montar esses trabalhos eles são uma situação de muita energia. E que aí você tem que sentir o quanto o real te modificou para ver se vale a pena você voltar naquele roteiro anterior que você saiu para filmar. Ou se é melhor virar e falar, gente, eu descobri o mundo e agora eu vou nesse mundo e vamos embora, entendeu? Então, cara, é bem isso, né, Mi? Que aconteceu no curta que nós produzimos do Quase Tudo, chama Quase Tudo Sobre Minha Avó. Era bem isso. Quando foi montar, se seguisse aquilo que estava planejado, tinha, não era o que a captação, né, o que a imagem, o que ali a cena trouxe. Era outro roteiro, era outra coisa. Que bom. Que bom. Né? Isso traz algum frescor, né? Um frescor da própria experiência de filmar. Né? Porque, assim, hoje em dia, se você pegar, principalmente cinema comercial, é aquela metáfora. Sim. Você pega aqui o roteiro, coloca numa máquina e sai o filme do outro lado. Né? Assim, muitos, sabe? Eu tenho uma dificuldade, às vezes eu trabalho, mas eu tenho, enfim, meu filho é ator e tal, então às vezes eu acompanho um pouco umas séries que ele faz e tal. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade, sabe? Você vai trabalhar lá na Netflix, vai sentar um cara do seu lado e vai ficar lá. Não, mas o roteiro tinha isso, o roteiro tinha aquilo. Por que não tem mais? Não tem mais porque acabou, meu querido. Porque o mundo é maior do que nossos roteiros. Sabe? É uma coisa que, assim, é muito... Eu acho que é muito bacana. Agora, existem diálogos que são interessantes, por exemplo. Quando você pensa em roteiro, aí às vezes você tem gente, sei lá, que é especialista em roteiro. Eu, por exemplo, eu converso muito
é um amigo da minha vida, enfim, é padrinho do meu filho, que é Ailton Lacerda, que fez tatuagem, que tem uma produção grande em Pernambuco e tal, documentário de Cartola, e que é uma pessoa incrível, assim, e que eu dialogo com ele, mas não é que ele seja um especialista que eu vou consultar. Tem esse caminho, você também pode procurar um especialista, né, um PhD em roteiro e tal, mas no meu caso não, eu prefiro essa sei lá, uma contaminação de um olhar de um amigo sensível. Eu acho bacana. Eu dou, às vezes, é uma das formas que eu vivo. E tem muito tempo que eu não filmo. Então, eu dou consultoria para projetos, para roteiro, consultoria de montagem e tal. É uma forma de viver também. Mas sempre nesse sentido dialógico, né? Que eu vejo e falo, olha... Mas também não chego cagando regra, porque, enfim, não dá também. Você chegar e falar, olha, tem que ser assim. Não, isso mudou, né, gente? Isso mudou para valer. Agora, eu fico pensando aqui, a gente está em Maringá, né? Não sei se você conhece. Você conhece Maringá? Não. Maringá fica... É perto de Londrina, né? É bem aqui no noroeste do estado. Londrina, eu já falei algumas vezes, dei curso. Precisamos te trazer aqui. A gente tem que fazer uma coisa para te trazer pessoalmente, porque você participou do Way, mas foi também virtual, não foi? Com o Rodrigo? Foi virtual também. Foi, chama eu que eu vou. Não, você sabe que eu tenho essa política. Eu estou aqui falando de graça porque eu sou filho de universidades públicas, eu sou filho da UFMG, da Unicamp, e assim, se vocês fossem, sei lá, da UP, Universidade, sei lá, UPM, Universidade Particular de Maringá, eu não estava. De Maringá, eu sei. É uma postura que eu tenho e que, inclusive, quem estuda aí, que estiver assistindo, que siga nesse sentido, sabe? Enfim, é muito importante o ensino público gratuito no Brasil e é muito importante que a gente, de alguma forma, mesmo, né? Eu estou fora, eu não dou aula mais. Às vezes eu dou aula em instituição privada, tipo Academia Internacional de Cinema e tal, mas aí eu cobro bem direitinho. Mas isso é bom que é importante que você falou, porque às vezes as pessoas perdem, né, a noção de um sistema universitário que nós temos, de uma educação, né, falando no caso do ensino superior, seja federal, estadual, público, onde as pesquisas, onde, né, tudo que a gente recebe, né, a quantidade de pessoas que a gente recebe na universidade com os projetos de extensão, e é tudo gratuito, né, às vezes a gente perde um pouco, as pessoas perdem um pouco a noção do que é esse sistema, sendo acessado gratuitamente, né, com profissionais de qualidade. Aqui no Paraná, eu não sei se você sabe, mas nós somos o estado com maior universidades. São 7 universidades estaduais espalhadas por todo o território do estado. Não tinha estudado. Não, eu acho importantíssimo isso, né? Enfim, estamos desvirtuando do assunto, mas isso, tá? Mas é importante. Agora, não, mas eu não vou falar de graça aqui na FAAP. Claro. Eles cobram quase R$10 mil num curso de cinema para alguém, entendeu? Vou lá falar de graça? Não vou, entendeu? Assim, chega, né? Assim, também, né? E sou convidado, mas sempre estou sem tempo. Ou paguem, né? Porque, afinal de contas, você tem também toda uma trajetória. Paguem. Seja que, assim, não, sabe, não é menor interesse em uma fortuna, nada disso e tal. Mas é uma coisa assim. Eu queria dar um exemplo sobre essa questão de trabalhar. Eu queria falar da Linda Quebrada. Tá? Porque, assim, o que acontece? A Lin, ela participou do roteiro na seguinte situação. Primeiro, sugerindo lugares, temas e personagens. Ok. Eu também fiz isso, a Cláudia também fez isso. Achei que eu tinha conseguido uma luz aqui. Estou numa briga que eu mudei recentemente. Vamos ver. Mas aí, o que acontece?
quando a gente mostrou 5 cortes do filme para mim. E aí teve uma coisa que me chamou muita atenção. Foi o seguinte. Tem um momento que a Lin falava sobre novos corpos. Ela falava sobre a questão de que, por exemplo, que ela poderia deixar os pelos dela, que ela não precisava submeter, ela não precisava colocar silicone. Depois ela colocou. Mas na época ela falava sobre novos corpos e que, assim, até de alguma forma falava contra silicone. Como uma receita para que travestis deveriam ser assim. E aí a gente colocou. A gente achou bacana a questão de conversar sobre novos corpos. Então. Até que aí aconteceu uma coisa que, assim, ela viu um corte, estava isso. E aí ela falou assim, não podemos falar isso. Por quê? Aí a gente perguntou, ela falou, porque as manas que estão na esquina, elas estão com os corpos dela com silicone. Quem sou eu para ditar que o novo corpo não tem silicone? Entendeu? Então, assim, ela falou, eu não quero, eu tenho um respeito muito grande pelas manas que estão no trabalho sexual, na esquina e tal. E aí, ela pediu que a gente tirasse. E, obviamente, que a gente tirou. Agora, esse é um saber que jamais chegaria para a gente, entendeu? Porque, assim, eu e a Cláudia, a gente de um lugar, sei lá, vou falar entre aspas, artista, intelectual, a gente estava ali achando incrível poder falar de novos corpos. E os corpos trans, né, trans e travestis, não precisam mais obedecer certos padrões. Só que, ao mesmo tempo, ela sentiu que, assim, ao falar isso, ela estava criando uma outra norma, né? Criando uma outra norma, ou desacreditando no corpo das manas que estão lá em cima. Então, esse tipo de saber é muito bom. Enfim. Vocês querem saber mais, falar mais? Eu estou muito exausto, gente. Assim, eu posso ir um pouquinho mais, mas não, eu passei o dia no Municipal, centro de São Paulo, 40 graus, uma coisa muito absurda, assim, né? Na verdade, Kiko, na verdade não, porque a gente é uma live, a live também tem esse aspecto que é mais curto, né? São com algumas questões, e também depois isso vai virar um material que a gente vai disponibilizar no YouTube também, né? Para que as pessoas possam acessar dentro da universidade, que a gente tem, né, um YouTube do NEC, que acessa esses conhecimentos e possam ser dinamizados, né, ouvidos. Mas eu acho que assim, a gente pode, para mim, eu estou, na verdade, assim, super satisfeito, porque foi tão, né, Milena, um encontro do que a gente está pensando, discutindo, e aí você traz também essa sabedoria, essa vivência, né, do chão da coisa. Eu acho que para mim é fantástico. Se você quiser falar mais alguma coisa, para você também poder descansar, que eu sei que é cansativo todo o trabalho de criação, não sei. Eu só fiquei pensando uma coisa que eu queria te perguntar, talvez por último, que a gente tem tido assim um boom na questão da produção, né, audiovisual, seja com a Lei Paulo Gustavo. Eu vejo aqui, por exemplo, Maringá. Nossa, é uma quantidade de produção que tem ocorrido no campo do audiovisual, na produção de roteiro e também depois na execução, né, na realização propriamente dos filmes. Como é que você vê? Como é que você tem visto isso? Fora, porque você está num grande centro, querendo ou não, você está em São Paulo. Mas pensando nessas produções, em outros lugares menores, né, como é que tem? Você tem percebido alguma diferença, alguma relação com isso? Olha, vamos lá. Não, primeiro, assim, bom, eu vivo em São Paulo, né? E eu vejo com
melhor olhar do mundo essa descentralização, cada vez, né? Eu sou mineiro também, eu não sou do eixo Rio-São Paulo, apesar que eu vivo aqui há muito tempo. Mas, assim, aqui em São Paulo, o que eu sinto, eu acho sensacional. Eu acho que tem que descentralizar, tem que ter política de cotas. Sou a favor disso tudo. O que eu sinto aqui em São Paulo, que a gente tem, primeiro, pela quantidade, pela proporção de cineastas, produtoras e tal, acaba... Enfim, a gente tem um governo aqui que não é muito bom, né? Um tal de Tarcísio aí, que pode recortar e colocar aí, porque quem votou nesse cara podia imaginar que, enfim, é um cara que não gosta de cultura. Né? Assim, a princípio, não. E aí, o que acontece? Aqui, eu sinto que a gente tem uma centralização nas grandes produtoras. Entendeu? Que a minha está longe de ser. Minha produtora é minúscula, são 3 pessoas. Mas, então, assim, o que eu sinto é que tem dinheiro, só que esse dinheiro está indo. Outro dia saiu um edital de finalização que tinha um prêmio de 1,5 milhão. Eu falei, gente, com 1,5 milhão eu faço um filme. Os caras estão pagando 1,5 milhão para finalizar. Então, assim, você tem de um lado uma política de cotas, mas tem uma política que tenta ser inclusiva no sentido de que, assim, que quer incluir, que ninguém quer brigar com as gigantes. Isso em geral no Brasil, isso em geral. Então, assim, você pega no início do ano, saíram 4 editais do Fundo Setorial do Audiovisual. Aí você tem, assim, 300 milhões para editais que são gerenciados por distribuidoras. E são distribuidoras, Paris Filmes, Downtown e tal. São distribuidoras gigantes. E aí, para a gente, tem um edital que chama Desempenho Comercial, e que eu entrei com o Bicho a Travesti, provavelmente eu vou ganhar. Como um dos filmes mais premiados nos últimos 5 anos. Mas aí o dinheiro é minúsculo. Entendeu? Enquanto o dinheiro está ganhando, desculpa, calor é assim. Mas enquanto tem gente ganhando 20, 25, 30 milhões por um filme, aqui no nosso baixo orçamento. Assim, falta, enfim, isso eu não quero colocar como corte, porque eu não gostaria de criticar o Ministério da Cultura, nem o Lula, publicamente, de jeito nenhum. Mas falta um diálogo, falta um entendimento de fato do que está acontecendo no setor do audiovisual. Sim. Eu acho que isso se agrava quando você tem esses centros maiores. Eu sinto, por exemplo, aqui, só para compartilhar rápido, para a gente também poder descansar. Mas, por exemplo, Maringá é uma cidade de médio porte, né? A 3ª cidade maior do Paraná. E aí eu sinto que, já como a gente não tem grandes produtoras, né? Então, como não tem ainda, então eu sinto que toda essa engenharia das consultas públicas, da constituição dos editais, e mesmo da possibilidade, né, dessa distribuição, ele acontece um pouco mais com a concretude das coisas, sabe? Das necessidades, né? Isso que eu acho que tem pensado bacana, e vejo também outros municípios menores, né? Mas eu acho que o Brasil também é tão grande, né? É uma realidade tão complexa de como você fazer, né, uma lei que é federal e que cai em todo o estado, em todo o município, nas diferenças imensas que a gente tem com a produção, né, do audiovisual. Não, e São Paulo em especial, é um lugar muito louco, né? Porque, assim, meus grandes amigos aqui não são daqui, vieram de outros lugares. E aí, enfim, você tem demandas. Eu acho que, assim, tem que ter demanda para cinema experimental, tem que ter cota. Eu defendo isso tudo. Eu defendo isso tudo. Só que não dá para, assim, você pegar. Você tem na sua mão 100 milhões e aí você faz um edital voltado só para as grandes produtoras. Sim. Aí não dá, sabe? Você começa assim, vamos pegar a pontuação. Aí todas têm o máximo. Aí vamos pegar sucesso de público. Aí, assim, eu não vou concorrer com uma comédia. Sim. Assim, sabe? Eu acho ótimo que tenha comédia. Eu quero que meu tipo de cinema também possa existir. Sabe? Tem que garantir essa diversidade, né, das produções. É essa questão, né? Uma das questões.
Kiko, mas é isso. Você quer falar da ópera? Quer convidar o pessoal? Olha, eu estou com uma ópera aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. 21 de novembro estreia. Felizmente é uma remontagem, mas é uma ópera que... Enfim, se alguém quiser ver, tem até a primeira vez que a gente fez a montagem dela, está disponível no site do Teatro Municipal. Eu trabalho, minhas atrizes são prostitutas, eu fiz durante a pandemia, então agora eu vou poder trabalhar com mais atores e tal. Felizmente os ingressos já estão esgotando, eu acho ótimo. E eu não entendo nada de ópera, por isso pode ser interessante. Estreia dia 21 e vai até quando? 21, são 8 restas, 29. Tá ótimo. Então fica aí. Vamos ver se eu dou uma passada. O Teatro Municipal tem tudo. Quem sabe se eu vou estar em Espírito de São Paulo, eu vou bato ali para poder assistir. Vou ver se consigo. Chama Maria de Buenos Aires. Tá. Kiko, muito obrigado. Muito mesmo. Poxa, um papo fantástico. Espero te conhecer pessoalmente nas minhas idas para São Paulo. Quem sabe a gente marca aí um café, uma cerveja, alguma coisa. Vai a gente conversar. Por favor, manda mensagem. Tá bem. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Bom descanso e merda na ópera. É isso. Obrigado, viu? Obrigado. Queridos, muito obrigado, viu? Pessoal que está aqui com a gente, só também voltar a fazer o último merchandising. Dia 27 e 28, que é sexta e sábado, a gente vai estar na Toca, Espaço Cultural aqui de Maringá. Na sexta-feira a gente sair, tudo bem? Pode sair, Kiko. Vai lá, valeu. Tchau, Kiko. Obrigada. Tchau, obrigado. E aí, pessoal, então sexta-feira a gente tem, né, na Toca Espaço Cultural, a abertura de 2 processos, do roteiro, o Bailado de Mamãe na Rodilha da Saudade, mais a reedição do curta-metragem Quase Tudo Sobre Minha Avó. E isso vai ser muito legal, porque a gente vai abrir um processo, que é justamente isso que o Kiko falou. Ao começar a escrever sobre o Bailado de Mamãe, que é o segundo curta da trilogia, a gente viu que a gente precisava refazer o olhar, né? Deixar o acaso inesperado nessa reedição de Quase Tudo. Então, a gente vai abrir o processo, venham, para ouvir vocês, para a gente conversar, dialogar, para depois a gente voltar para a ilha de edição e voltar também, né Milena, na escrita do roteiro. E no sábado, também às 8, eu vou acionar uma performance, bate, depois vão ter o lançamento do livro, Protocolos de Convivialidade, Performance, Pedagogia e Dissidências Anticoloniais, e terminamos a noite com a Noite RGB, com o Thiago Ramalho e o Rodrigo Contígio, que é dançante. Então, não percam, tudo gratuito. Falem para as pessoas que vamos arrasar na Toca. Milena, obrigado. Isso aí. Falei tudo? Obrigada, André. Falou tudo. E quem quiser, as informações estão no nosso feed também. Maravilha. Obrigado, gente. Foi o NEC Proseia. Daqui a pouco a gente vai subir logo mais essas prosas lá no nosso YouTube. Vamos divulgar aqui, porque acho que são coisas que a gente pode ir retomando, vocês vendo, porque, poxa, o que o Kiko falou é uma aula, né? Foi uma aula. Então, beijo pra vocês. A gente se vê na sexta-feira e no sábado. Tchau, Mi. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, André. Obrigada.